Como apresentar ideias? Esse é o tema de hoje no Segue a Dev. Ideias, todos nós temos, mas como evoluí-las? Como apresentá-las? Bom, eu pessoalmente sou fã do lápis e papel. Quanto mais simples, melhor. Mas, em cada ocasião, vai de um jeito. Obviamente, se você for apresentar para um cliente, você precisa do bom e velho deck, com começo, meio e fim e um belo layout. Apresentar ideias é uma arte tão grande quanto criá-las. Afinal de contas, as nossas ideias só vêm à luz do dia se a gente conseguir fazer com que os nossos clientes as comprem e as produzam. E para falar com a gente sobre como apresentar ideias, eu trouxe uma pessoa direto da Irlanda, da Rothko Accenture Interactive, é a Mariana Albuquerque, que é Senior Creative lá. Mari, é com você. Olá, eu sou a Mari, redatora aqui na Rothko Accenture de Dublin, e antes de vir para cá, eu passei pela UGV, pela Publicis e pela FCB em São Paulo, além de outras agências. Então, meu processo para criar, ele geralmente é muito dolorido, assim, ele dói mesmo, sabe? A gente primeiro, sei lá, bate o desespero quando chega o briefing, você acha que você não vai conseguir, você não vai ter ideia, e aí você começa a perguntar para o atendimento, perguntar para o planejamento, se questionar, aí você entra num colapso. E aí você começa, quando você começa a fazer alguma coisa, começa a fazer sentido na sua cabeça, você começa a pesquisar, assim, pelo menos é o que eu faço, eu começo a pesquisar muito sobre o assunto, começo a anotar alguns pensamentos, assim, que vêm de primeira, e aí eu sento com a minha dupla pra gente ter um brainstorm e começar a finalmente entrar no brief, entender o que é isso, o que tem que ser feito. Enfim, eu preciso de estímulo para pensar. Acho que cada processo é diferente de pessoa para pessoa, mas eu preciso de um estímulo, preciso estar vendo alguma coisa, preciso estar ouvindo alguma coisa, preciso que alguém fale comigo alguma coisa para eu pensar, mas também não o tempo inteiro, né? Porque a gente também precisa de um momento onde a gente está digerindo as coisas que foram faladas e que foram pesquisadas para chegar numa solução bacana. E, cara, dói muito, porque demora muito pra você chegar numa coisa que você realmente goste. Como você evoluiu uma ideia que gostou? Bom, eu tento ser muito fria e distante com as ideias que a gente tem, assim, durante o brainstorming. Nem sempre eu consigo, claro, tem vezes que você fala uma coisa ou que sua dupla fala uma coisa que você fala, meu Deus, isso é genial. Mas a gente mantém essa distância da ideia para não deixar o nosso sentimento tomar conta do que faz realmente sentido e se aquilo realmente é bom, sabe? Então, assim, a gente evolui a ideia quando a gente fala sobre isso, a gente gosta e a gente parte pro tá bom, e aí? Depois disso, se a ideia começar a tomar forma, se ela começar a fazer sentido também na vida das pessoas, se você acha que as pessoas vão ligar pro que você falou, porque não é só porque é seu que é bom, aí sim a ideia vai evoluindo, mas é sempre pensar na prática como isso funciona, assim, me ajuda muito a chegar numa solução mais interessante, mais bacana, mais parruda, com uma cara de dia a dia, sabe? Que vai realmente acontecer na vida das pessoas. Como você apresenta suas ideias? Eu acho que aqui não tem regra. Você, assim, internamente a gente apresenta de um jeito muito mais informal, mais um bate-papo mesmo. Acho que eu escrevo tudo num doc, chego pro meu DC ou pra minha DC e falo, vamos trocar uma ideia sobre tal briefing. E aí a gente vai contando as ideias, eu e minha dupla, a gente vai expondo sempre o briefing, né, o nosso insight e depois a execução que a gente pensou para isso. Agora, pro cliente aqui, você precisa justificar internamente também, quando você apresenta para atendimento e para planejamento, você tem que justificar tintim por tintim, por que aquela ideia faz sentido. Você precisa ter esse passo para trás de racionalizar a ideia e mostrar com todos os argumentos possíveis e imagináveis por que aquilo é muito bom para uma marca. Então, assim, eu acho que no Brasil a gente não faz tanto isso quanto se faz aqui. Claro que a gente faz, mas a gente não faz tanto. A gente é mais pela execução, pela paixão, pela ambição. E aqui eu sinto que tem um pouco mais de frieza. E não necessariamente é ruim, é só um jeito diferente de fazer. Apresentação interna, você prefere lápis, papel ou deck elaborado? Bom, para brainstorming eu gosto muito de usar o papel.
E o computador também. O computador mais para pesquisa e o papel mais para anotar coisas, assim, rápidas. Por algum motivo eu raciocino melhor. Agora, eu gosto de organizar num doc mesmo, num Word, organizar a ideia, né, tintim por tintim, o que é insight, o que é execução, para deixar bem organizado. E a partir disso, a gente coloca num deck simples. Não é nada elaborado para apresentar internamente para atendimento e planejamento. É simples, sempre simples. Porque, para mim, o que importa nesse momento é a ideia. Depois a gente deixa mais elaborado para o cliente. Apresentações externas. Qual é o melhor formato e como você costuma apresentar? A gente costuma apresentar tudo num Keynote. A agência tem um template específico, né, para apresentações externas para cliente, mas a gente sempre acaba fazendo o nosso próprio. A gente acha que cada ideia pede, né, um jeito diferente de você contar uma história. A gente gosta muito de contar uma história, porque você está apresentando uma ideia, ela tem começo, meio e fim. Então a gente tenta expor isso no deck do jeito que for melhor para a ideia. Às vezes a gente até faz um vídeo para apresentar para o cliente, para mostrar para o cliente como aquele conceito consegue expressar uma emoção, sabe? Então acho que não tem regra. Tem ideias que é só um keynote, tem ideias que é só um vídeo e tem ideias que às vezes eu já vi casos de ideias muito boas serem contados no Gogó, no Blá, no Vamos Lá, de diretor de criação para cliente. E rolou e foi ótimo. Então acho que não tem regra, acho que depende da relação que a agência tem com o cliente e da agência que você tá também. Eu acho que é muito importante a gente saber vender nossas ideias, assim. Primeiro, para quem tá começando, a minha dica é ser muito simples, simplificar ao máximo a sua ideia. Eu vejo muita gente que dá muita volta e a ideia é ir lá na lua e voltar e aí dar uma pirueta. Não, acho que a gente tem que ser muito simples com o que é o contexto, da onde essa ideia vem, depois o que é o insight, qual foi o pensamento diferente ou o ponto de vista diferente que você teve nessa ideia. E aí a execução tem que brilhar o olho, você tem que olhar e falar, nossa, sabe? Então acho que eu organizaria, eu deixaria simples, eu não faria muita firula, deve ser porque, como eu sou redatora, eu olho muito mais o core da ideia do que se ela tá bonita ou não, né? E se aquilo faz sentido pra marca que você tá falando, assim, porque às vezes você tem uma ideia muito legal que faz muito sentido, mas para uma marca de cerveja que é X, talvez não faça sentido, mas talvez faça sentido pra marca de cerveja Y. Então, acho que depende muito, assim, depende muito. E eu sempre falo, muitas vezes, sozinha, se essa ideia é boa, você consegue contar em uma linha, assim, uma frase. Então, claro que quando você tem ideia, você não precisa ter ela em uma frase, ela vem toda embolada. Mas pra você explicar qual é a ideia, pra mim uma frase já basta pra contar uma ideia boa. Então, sei lá, eu vou por esse caminho, assim, esse é o meu conselho. Cara, assim, eu queria muito agradecer o convite de fazer parte desse projeto muito legal. Acho que, já que a gente tá em casa, de quarentena, a gente pode ajudar as pessoas que estão começando, e as pessoas que estão começando vão ter esse espaço também pra melhorar o seu trabalho, pra ter uma outra perspectiva das coisas, pra entrar em contato com a gente, assim. Quem quiser mandar ideia também, mandar portfólio, fica à vontade, a gente tá disposto. Se quiser depois, o Henrique coloca aqui o meu e-mail também. Muito obrigada, assim, boa sorte, gente. Resiliência é tudo nessa profissão, viu? Um beijo, tchau, tchau. Esse foi o vídeo de hoje. Se alguém quiser falar com a Mari, como ela falou, o e-mail dela tá aqui na tela. Obrigado até, Mari, por toda a disponibilidade e por deixar o seu e-mail também. Com certeza vai ser muito valioso para todo mundo que segue aqui o canal. Vamos que vamos. Obrigado, pessoal, por terem assistido mais um vídeo. Não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar com quem vocês quiserem, com quem vocês não quiserem também. E a gente se vê na próxima. Fui!